Muito bom dia! Te faço um convite para ficar comigo agora no Band Mulher, que está começando cheio de assuntos interessantes para a tua manhã. O inverno está aí e com ele o charme das mantas e dos lenços. Márcia Gross, nossa colunista de moda, vai dar dicas valiosas para looks incríveis. A doutora Stephanie Seolin fala sobre relação de beber água com a saúde da nossa pele. No Limonada Zen, Adriano Sescani encerra a série sobre dormir melhor e traz reflexões importantes sobre o assunto. E hoje também recebo aqui no estúdio a empreendedora Ana Franco para falar sobre um assunto que está cada vez mais em alta, a gestão humanizada em condomínios. E falando em condomínios, a doutora Virgínia Lobato Flores aborda as questões jurídicas sobre brigas entre vizinhos. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689 e Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Muito bem, eu já abro o Band Mulher de hoje com essa minha convidada aqui, Ana Franco. Tudo bem, Ana? Tudo bem, bom dia. Ela que vem para falar de Cindy Expo, já nona edição, né? Nos dias 3 e 4, e que vai ser ali no Barra Shopping, né? Isso. Exatamente. E claro que nessa vez falando um pouco mais sobre gestão humanizada. Claro que tem novidades também, mas a gente vai começar por aí, até porque se fala tanto, Ana, em saúde mental, né, em todas as áreas, e a gente, claro, que tem que pensar nisso também nessa área de condomínios e o síndico, né? E aí, claro que esses 2 dias aí vão abordar todas essas questões e também essa parte de saúde mental e principalmente essa questão de gestão humanizada. Então, Regina, é muito importante nos dias de hoje o síndico olhar para o todo, não só seguir as normas. Tipo, nós vamos ter uma trilha que vai falar sobre acessibilidade. O que a gente vai tratar na acessibilidade? Não só a rampa, o piso tátil, que é obrigatório, e sim olhar para as pessoas atípicas, olhar para os idosos que são abandonados muitas vezes nos condomínios. Nem só os moradores também, mas muitas vezes as pessoas que vêm visitar, né, Exatamente, também os pets que também às vezes trancam e vão viajar e esquecem de água. E que ficam os pets latindo, aí os vizinhos realmente precisam reclamar, é bem isso mesmo. Exatamente, então o síndico ele já tem que ter um olhar mais sobre as pessoas, gestão de pessoas mesmas, né? De ver com respeito, um olhar com respeito, como um olhar humano, porque não adianta ser síndico e só pagar conta, né? Então o Rio Grande do Sul, eu sempre digo que nós começamos aqui, hoje a gente faz feira em todo o Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul tem síndicos fora da curva, avançados, que estão sempre buscando, mas ninguém tinha batido tanto nesse tema e eu acho que a hora é agora. Depois da pandemia, a gente já passou por uma fase e agora as pessoas estão tendo burnout, o síndico está tendo burnout. Bom, o síndico mais do que ninguém, né? Até porque a gente até já falou numa outra vez aqui, hoje os condomínios, eles são verdadeiras cidades muitas vezes. Tem mais de um prédio no mesmo terreno, né? Às vezes até tem síndicos diferentes, mas às vezes é um só. Exatamente. Então, quer dizer, é uma loucura mesmo, né? Sim, e a gente vai trabalhar muito do que o autoconhecimento do síndico. Para ele cuidar de outra pessoa, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar evoluído. Então tem que ser uma pessoa mentalmente saudável, equilibrada para conduzir outras pessoas. Né? Então é uma trilha assim que começa nós falando sobre rumos e rumores do mercado condominial, o que estão falando, como vai ser carro elétrico chegando. Tem síndico que não quer, que está evitando, não adianta evitar. Não, e isso vai ser um problema sério, porque realmente os prédios não é nem a culpa do síndico. Agora, que ele vai ter que assumir muito essa bronca, porque as pessoas precisam ter espaço, ter a questão de carregar, né, os carros nos boxes. Então, isso é bem complicado. E começam os conflitos, além de ter toda uma exigência que tem que ter uma engenharia, adequar, né? Porque eles podem explodir, como tudo, né? Um carro a gás pode explodir, por isso que quando a gente chega no posto que tem a gás, as pessoas saem do carro. Que não pode mexer no celular também. Não pode mexer no celular, tem vários cuidados. Imagina num prédio que ninguém tem carro elétrico e uma pessoa
bem-sucedida compra o carro elétrico. Resolve ter. E aí? Aí vai ter aquele que vai ser contra porque não gosta, porque não honra a prosperidade do outro, ou porque acha que vai ter que pagar a conta do outro. Ou porque vai ficar com medo, porque pode que acontecer alguma coisa. Gente, é muitas entrelinhas, assim, situações. E vocês daí estão trazendo especialistas, é isso? Nesses 2 dias para falar sobre esses assuntos. Exatamente. Tipo, no palco da acessibilidade, nós vamos ter o painel conduzido por uma pessoa diferente. Nós vamos ter também uma pessoa típica, nós vamos ter uma arquiteta, a única arquiteta cadeirante do Rio Grande do Sul, que faz obras maravilhosas, sente na pele tudo que um cadeirante normal, que não tenha essa instrução. Então, todos os projetos que ela pega é focado na acessibilidade. E, aliás, isso é uma coisa importantíssima, até já tratamos aqui no espaço Estilo Simoneto, sobre a questão da arquitetura precisar mudar mesmo, né, com relação a isso adequar, também. Né? E vamos ter, assim, um palestrante que vem de Campo Grande, que é um pai atípico, que é o filho dele tem síndrome de Down. Eu tenho um filho de 13 anos que eu descobri há 3 anos atrás que é autista, não sabia. E, aliás, isso nos condomínios, realmente a gente tem ouvido muito, né, inclusive nas reportagens e tal, que as pessoas não têm uma compreensão, muitas vezes, com o seu vizinho, perguntam, por que a criança estava falando muito alto, ou estava fazendo uma brincadeira repetida, enfim. Isso é uma coisa que realmente as pessoas vão precisar se adequar, enfim. E o síndico, claro, tem que estar mais dentro do que ninguém desse processo. E ele tem que formar os moradores. Olha, crianças com autismo, elas têm crise. Então, gritos, choros, pode acontecer, não é o pai espancando. Mas quando o condomínio sabe, eles evitam, tipo, a virada de anos, fogos de artifício, sabe? Tudo que vai prejudicar. Isso é comunicação. E nós vamos ter um painel só de comunicação, porque uma gestão, para não ter crise, conflitos, a doutora vai falar aqui, é a comunicação, a chave é a comunicação. Por que as pessoas brigam pelo erro de comunicação? Certeza. Agora também vocês devem estar trazendo, claro, pessoas para falar sobre novidades, né, sobre inovação nos condomínios, até por conta de que hoje as pessoas já estão querendo economizar, né, e muitas vezes precisam então das tecnologias, né, inteligência artificial, enfim. Vamos focar muito em inteligência artificial, até para dar aquele respiro para o síndico que o morador acha que ele é 24 horas / 7 dias. Sim, exato. Né? Então o IA pode ajudar muito, responder coisas, tipo, faltou energia elétrica, ligam para o síndico, não interessa a hora, não é para ligar para o síndico, é ligar para a distribuidora, né? Mas isso vai ter também. E nós vamos ter uma questão muito importante. Dicas de economia no condomínio. Você sabia, síndico, que você pode economizar um mínimo de 10% a 20% na conta de energia só utilizando uma usina, deixando de utilizar a distribuidora e comprar energia. 15%. Imagina um condomínio que é 5, 10 mil por mês. Nossa. Isso durante o ano. Então tem case, tem palestrantes renomados do Brasil que estão fazendo isso, case, né? Então desde 2022 tem uma lei e o síndico não está usando. E é só se inscrever para o Sindiespa, os síndicos que tiverem interesse? Sim, a Sindiespa é exclusiva, Regina, para síndicos, conselheiros, advogados da área condominial e administradores. Então, é gratuito. Aí se uma pessoa quero passear na feira aí, ela vai comprar o ingresso. Claro. Né? E para as palestras tem uma taxa, que é R$70 por dia de palestra, com tanto conhecimento, com muita gente do Brasil Relembrando então, dias 3 e 4, agora de julho, no Barra Shopping Sul. Obrigada, viu, Ana, pela tua presença aqui e pelas dicas, né, esclarecimentos. Bom, hoje no terceiro episódio sobre o sono no Limonada Zen, o Adriano Sescani traz reflexões importantes sobre dormir melhor. E a gente vai saber agora. A gente consegue identificar quando a gente faz muita coisa durante o dia, né? Academia, trabalho, alguma atividade extra, e está sempre cansado. Isso faz sentido ou é sinal de que estamos precisando de alguma coisa? Provavelmente uma pessoa saudável, um adulto numa idade média, não deveria estar sempre cansado. Claro que existem questões específicas hoje em dia de excesso de trabalho, de atividade inadequada. Mas se a gente cumpre os horários normais das funções vitais, de alimentação, de descanso, de um prazo
né, para se recuperar fisicamente, a gente deveria ter disposição para realizar todas as atividades. E se a gente não tem, um aspecto que a gente tem que se preocupar, claro que não é o único, mas é a qualidade do sono. Tu dorme bem? Durmo bem. É. Sou 8 horas por dia. 8 horas, não consigo menos do que 8 horas. Eu realmente fico cansada. E uma coisa que acontece comigo, que acontece com muita gente, é a questão emocional. Então tem gente que dormindo mal, dorme no sofá, dorme fácil e tal. E tem outros que percebem nas questões emocionais, ficam irritados, né? Então impacientes, por cansaço mesmo, é um cansaço crônico, né? Então Sim. Isso acontece comigo, eu fico irritada se eu durmo pouco. Tô chateado, ou frustrado, ou triste, eu durmo para eu renovar as minhas energias. Isso é comum? É bom? É positivo? É negativo? Não sei se é positivo ou negativo, né? Nem se é tão comum, mas assim, é uma característica emocional, né? Então, assim, aquilo que nós falávamos sobre o sono ser importante para a gente se recuperar física e emocionalmente, talvez para você funcione assim. Uma recuperação emocional daquilo que estava te incomodando, te dá uma exaustão, talvez física, você precisa se recuperar, descansar novamente para, enfim, recomeçar. É um recomeço depois do despertar, né? Então, sim, eu acho que tem total relação com questões emocionais. Eu também faço parte do time que bota o filme e já dorme. E muita gente reclama disso. E tem muita gente que faz isso também. É normal? É normal. Eu acho que o mais importante é a gente observar, as pessoas observarem se isso acontece, independente de você ter dormido bem ou não, o número de horas, o tipo de filme, enfim, o horário do dia, né? Então, para algumas pessoas é menos interessante, tem gente que dorme com mais facilidade lendo, né? Mas o mais importante é isso, se você tem qualidade de sono, dormir um número mínimo de horas, você não vai dormir com facilidade, independente da atividade, não deveria. Como a odontologia pode ajudar quem não dorme bem? Então, na odontologia a gente participa do diagnóstico dos problemas, né? Então, junto com uma equipe, junto com exames adequados, a gente vai realmente fazer o diagnóstico de apneia do sono, ronco e bruxismo do sono, entre outras questões, e diretamente com o tratamento. Então, usando dispositivos que vão na boca, que são as placas, os aparelhos que vão fazer a pessoa tratar de forma adequada, completa, quando bem indicado, a apneia do sono, o ronco, que é um problema às vezes para quem está junto, não para a pessoa, né? E o bruxismo é fundamental. A gente precisa de um dentista especializado nessa área para fazer os aparelhos e as placas que são muito características e específicas para cada paciente. Já tem até massagem, né? Fisioterapia? Fisioterapia, exatamente. São fisioterapeutas especializados. O fonoaudiólogo também é um profissional que atua nessa região da face, com procedimentos de alongamento, fortalecimento. O fisioterapeuta entende muito também dessa musculatura. Então, assim como a gente vai buscar esses profissionais para tratar outra parte do corpo, a gente vai relaxar a musculatura, fortalecer, equilibrar algum problema que a gente tenha na articulação temporomandibular, que pode ser consequência de uma relação com o bruxismo do sono. Então, por isso que a gente realmente precisa de uma equipe bem especializada, que trabalhe em conjunto, né? Para que aí forme realmente uma equipe multidisciplinar para tratar um problema que realmente ele é multifatorial, são várias coisas que estão envolvidas. Dá para dormir bem, então? Dá para dormir bem. Não tem desculpa de que eu nasci assim e assim ficarei. Não, quem não dorme bem tem que buscar tratamento, encontrar a causa, porque as consequências vão vir na saúde geral, né? Muita gente sofre de problemas cardíacos, pressão alta, então, são problemas orgânicos mesmo, né? Aumenta a chance de infarto, a chance de AVC, se você dorme mal, se você não respira durante o sono. Então, o sono é fundamental. E aquele discurso de que dormir é perda de tempo, não é. Não, de jeito nenhum. É ganho de vida, eu diria. Muito legal esse papo, viu? Esse assunto aí sempre a gente tem que cuidar mesmo, né? Com o dormir bem. Hora de estilo Simoneto, aqui hoje recebendo a Gabriele Lima. Tudo bem, Gabriele? Tudo bom, a Gabriele que criou uma poltrona, né, para um concurso da Formstyle, que aliás é uma loja que eu amo, meus móveis são de lá, amo a Formstyle.
E essa poltrona de mobiliário recebeu um prêmio, menina. Conta pra gente um pouquinho, e aí a gente já vai rodar daqui a pouquinho as imagens pro pessoal entender, né? E ver que a poltrona é linda. Conta pra gente. Então, essa poltrona foi até uma surpresa, porque eles convidaram, né, alguns arquitetos para fazer mobiliário. E era algo que eu até então não tinha feito. Então a gente tinha a opção de fazer poltrona, sofás. Eu optei por fazer uma poltrona para cinemas e auditórios, que é uma demanda que a gente precisa, né? Se a gente for analisar alguns auditórios e poltronas, é sempre aquele mesmo padrão. Então eu já quis buscar algo diferente, algo que tivesse cor, que tivesse uma forma de abertura diferente. Ai, que linda mesmo que ficou, gente. Então, duas cores muito legais. Duas cores, que permite também alterar, né? Mas eu busquei couro caramelo e um couro verde para que pudesse ter essa cor, esse diferencial e tivesse durabilidade. E o principal, na verdade, disso tudo é o conforto, né? Exatamente. Porque para assistir um filme, enfim, e ela reclina, como é que é essa poltrona? Então, por se tratar ser uma poltrona de cinema, eu considerei no projeto a abertura, porque os cinemas hoje em dia eles estão muito pequenos, apertados, a parte de passagem. Então ela tem todo um sistema de levantamento e quando a pessoa vai se sentar ele desce, né? E também a questão do conforto, durabilidade. Então várias coisas foram analisadas. Mas tem pessoas que fazem um cinema em casa também, né? Também podem comprar essa poltrona, com certeza que vai ser lindíssima, né? Agora, tu gosta de projetos assim com temáticas diferentes, né? E de onde que vem essas referências e até para fazer essa poltrona? Eu acredito que assim, quando a gente faz um projeto, a gente tem que conversar com os clientes, entender como é a vida deles, quais são os seus gostos, né? As viagens que eles fazem. Então, a partir disso, a gente começa a buscar referências que conversem com os clientes. Eu sempre digo que a casa dos clientes tem que ter a cara deles. É verdade. Então, a gente parte daí. A partir disso, a gente também tem toda a questão do estudo, né? Se há algum tema que a gente não tem o conhecimento no momento, por ser muito específico, a gente conversa com o cliente para chegar nessa cara, assim, e a gente está vendo aí nesse vídeo mesmo que hoje também os ambientes são muito integrados, né? A gente não vê mais quase, por exemplo, porta em cozinha, porta em corredor, é tudo muito integrado, né? Isso facilita ou dificulta, Gabriela? Dificulta um pouco, porque nós temos que fazer vários tipos de ambientes que vão conversar entre si, né? Tu vai ter uma cozinha com um escritório, com uma sala, então todos eles têm que conversar e ao mesmo tempo eles têm que atender as necessidades porque ele está ali pro local, né? Então, por exemplo, o home office, ele vai ter que ter a bancada, toda a área de computadores e os acabamentos vão ter que conversar também com a sala e com a cozinha. E a outra questão também que os clientes pedem muito é formas de abertura e fechamento. Então, quero esconder, claro. Tu tem que ter um sistema específico. Quero abrir para ter essa integração. Até as lavanderias hoje, as pessoas pedem muito isso, para esconder. E tu já criaste também um ambiente para uma cliente de mais idade, já que é colecionadora de arte, né? Nesse caso, como é que a gente faz para equilibrar? Quer dizer, funcionalidade, afeto, né? Estética, porque quem é colecionador, para ele aquilo ali é a vida, né? Sim. Aquela coleção. Então, assim, a primeira coisa em relação ao colecionador é ver todas as obras de arte, escultura, tudo que ele tem em casa e ver de que forma a gente vai expor isso, né? Porque não adianta a gente ter uma coleção e não poder expor. Então, cada coleção a gente faz também um projeto específico. Então, eu já tive um cliente que ele era colecionador de esculturas, a gente fez um mobiliário específico. Um outro cliente, ele colecionava isqueiros. Então, é uma outra forma de expor. Né? E a gente aprende muito com o cliente. Inclusive, teve uma cliente minha que eu fiquei tão amiga dela que até eu compro um leilão por conta dela. Ela que me ensinou. Ou seja, a gente vai aprendendo também com o cliente, também. Né? E é isso, iniciar um novo projeto, mesmo que seja totalmente diferente, né? Da tua vivência pessoal. Na verdade é isso, é a conversa e é conhecer esse cliente. Isso, é respeitar também, porque algumas coisas que são importantes para mim, pode não ser importante para o cliente, né? Então, acho que cabe ao arquiteto escutar.
escutar, entender, e a partir do que o cliente passa para nós, a gente fazer um projeto que realce, né? Então, por exemplo, agora eu tenho inclusive um cliente que ele tem uma religião específica, então eu estou estudando sobre a religião dele para poder fazer um altar de acordo com a religião. Muita gente pede isso, né, para dentro de casa, e muitas vezes tem um espaço externo e também quer, né, um oráculo, alguma coisa assim. Acho muito bacana. Gabriele, obrigada pela tua presença aqui. Obrigada. Até a próxima vez. Parabéns, né? A poltrona ficou lindíssima. E a gente segue falando de Simoneto, claro, agora com o João. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de móveis planejados com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em móveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, João. No quadro Saúde em Casa da ACG Home Care, nós vamos falar de quedas, né, dos idosos, com um número alarmante nesse primeiro semestre de 2025. Fala aí, Alex. Olá, Regina, e olá, espectadores que estão nos assistindo de casa. Dessa vez, o quadro Saúde em Casa da CG Home Care, estou fazendo aqui no meu escritório. Não pude estar aí, adoro ir aí com a Regina, conversar, fofocar, a gente curtir aquele clima de bastidores, mas vou falar de um tema super importante hoje, que é quedas dos idosos. Vocês imaginem que nesse primeiro semestre foram mais de 7 mil entradas em hospitais, urgências e emergências, levando essas quedas diretamente para os serviços de traumatologia. São mais de 40 casos praticamente por dia, desde o início de janeiro até esse mês de junho. Então a gente precisa ter essa atenção especial e proteger a nossa casa. Então vocês imaginem uma casa, um banheiro, né, de uma casa que nós temos um idoso. Precisa ter barras nessas áreas de banheiro, precisa no box e também no vaso sanitário, para que ele tenha um apoio adequado, consiga se levantar com segurança e caso ele venha se sentir mal, uma vertigem, uma tontura, ele tenha onde se segurar. E essas barras de apoio não servem somente para o idoso que está sozinho. Aqueles idosos que possuem um serviço de atenção domiciliar, um home care, seja com cuidadores ou técnicos de enfermagem, esse cuidador também utiliza essas barras de segurança para conseguir trazer mais segurança ao paciente. Outro ponto importante, ainda no quarto do paciente, são as laterais da cama, né, como se fosse uma cabeceira, e a gente consegue ali proteger o idoso de uma queda, ele também tem um apoio maior para conseguir se levantar. Então isso é de extrema importância, trazendo mais segurança para o idoso. Essa cama também, do tamanho ideal e mais confortável, um pouquinho mais alta, para que esse cuidador que está ali, no auxílio desse idoso, consiga mudar ele de decúbito, consiga verificar pressão de uma forma mais adequada, né, com o paciente mais sentado na altura do próprio cuidador, cuidando também um pouco da saúde desse profissional. A casa, daí agora vamos partir para a parte da sala, né? A casa ela precisa ser o mais plana possível e sem obstáculos. Os tapetes, eles precisam ser muito baixinhos, então aqui a gente até sugere, e a gente entende que o idoso, ele também quer morar numa casa adequada, numa casa bem decorada, onde ele se sinta bem. Então, caso o idoso tenha um pouco de resistência de tirar os tapetes, porque às vezes acontece, vamos colocar um tapete mais baixinho, como por exemplo, os tapetes de peles de animais. Esses tapetes, eles têm uma aderência muito boa no piso, não escorregam, vocês também podem colocar antiderrapantes nesses tapetes e fazer com que a casa tenha uma decoração, mas também consiga, né, dar uma mobilidade adequada. O ideal, volto a dizer, é não ter obstáculos, é não ter tapetes. Mas caso isso seja um desejo desse idoso, vamos trazer um pouquinho disso de uma forma um pouco diferente, né? As escadas também, os acessos, as rampas precisam ter piso antiderrapante, tanto na escada
caso necessário de escada e quanto nas rampas, e também, claro, o corrimão, né, desses locais para trazer um ambiente mais seguro. Essas 3 dicas são as dicas básicas, né, e são as mais baratas da gente fazer. Hoje vocês conseguem comprar um kit de barras por cerca de 50, 100 reais, dependendo do modelo e da marca. Então tem uma variação de preço grande. O corrimão, a gente tem já eles prontos, né, o que torna um pouco mais barato, mas vocês também podem fazer esse corrimão, mandar fazer com o serralheiro de forma adequada e segura, bem chumbado na parede, como a gente fala por aí. Então, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, tornem o ambiente de vocês mais seguros, para que a gente possa chegar numa velhice mais tranquila, e aqueles idosos que já estão ali no seu dia a dia, e os filhos cuidando, ou apenas têm uma assessoria dos filhos, vejam a possibilidade de colocar essas 3 dicas, os tapetes mais baixos, ou então retirar todos os tapetes, as barras de proteção e de apoio no banheiro, e também o corrimão e o piso de antiderrapante. Belos alertas, viu, Alex? Obrigada. Vocês já ouviram falar em lesões calcificadas das artérias coronárias? Esse é o tema de hoje do Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Bom dia, Dr. Gilberto. Bom dia, Regina, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma situação especial que até uns anos atrás era bastante desafiadora para a gente poder abordar de maneira menos invasiva através do tratamento por catéter, que são as lesões calcificadas das artérias coronárias. O cálcio, como a gente sabe, é o componente do osso. Então, o que acontece? Frequentemente, como parte do processo de aterosclerose, no qual existe o depósito de gordura na parede das artérias, que vai gradualmente estreitando essas artérias, pode haver também, ao mesmo tempo, uma deposição de cálcio nessa placa de gordura. E quando esse cálcio ele é muito intenso, quando ele é próximo da luz do vaso, da luz interna do vaso, ou quando ele compromete praticamente toda a circunferência do vaso, é um desafio a gente poder tratar essas obstruções, porque frequentemente a gente não consegue abrir caminho, né, quebrar esse cálcio e abrir o caminho utilizando apenas o balão como preparação para a posterior implantação do stent coronário. Então, a gente tem que fazer o que se chama de uma preparação dessas lesões, removendo esse cálcio, para permitir que a gente consiga passar o stent e, mais importante que isso, que a gente consiga expandir esse stent de maneira adequada, de maneira que a gente consiga ampliar o máximo possível a luz, né, interna dessa coronária. Então, eu falei que isso no passado era um grande desafio, porque nós não tínhamos ferramentas que nos permitissem remover o cálcio de maneira percutânea por catéter. Felizmente, hoje em dia, nós temos 2 dispositivos que são desenhados especificamente para esta situação. O primeiro deles é o chamado Rotablator, que é uma ogiva com cristais na ponta dessa ogiva, que roda, faz uma rotação a 170 rotações por minuto dentro da coronária e vai lixando a placa de gordura e removendo o cálcio que está na porção mais interna, mais próxima da luz da placa de gordura. Então, com isso, a gente consegue fragmentar o cálcio em pequenas partículas que são posteriormente lavadas pela circulação. Já o segundo dispositivo tem um princípio de ação diferente. Ele é um balão chamado Shockwave, que ele é posicionado sobre a placa de gordura calcificada e ele emite pulsos de ultrassom que vão gradualmente fraturando esse cálcio que existe na parede, inclusive o cálcio mais profundo que está nas paredes mais internas do vaso, coisa, por exemplo, que o Rotablator não consegue fazer, e dessa maneira a artéria torna-se mais elástica e, consequentemente, permite que a gente consiga implantar um stent e expandi-lo de maneira adequada. Então, com essas 2 ferramentas, o Rotablator e o balão de Shockwave, a gente consegue tratar lesões que no passado a gente simplesmente teria que abdicar de tratar por catéter, porque seriam lesões impossíveis de serem dilatadas.
Então, esses dois dispositivos, eles têm mecanismos diferentes e, em muitos casos, eles são complementares, ou seja, a gente pode utilizar inicialmente o rotablator quando é uma obstrução muito grave, no sentido de abrir um caminho, e posteriormente tratar o cálcio mais profundo através da aplicação das ondas de choque pelo balão de shockwave. Então, não é incomum que a gente utilize os dois no mesmo paciente, no mesmo procedimento. Em alguns casos, a gente pode usar ou um ou outro, mas hoje em dia, frequentemente, a gente tem visto necessidade de associar esses dois dispositivos no sentido de se conseguir o melhor resultado possível da dilatação e do implante dos stents. Então, hoje, com essas ferramentas, a gente consegue tratar lesões extremamente calcificadas de uma maneira que no passado era simplesmente impossível de fazer. Então, isso é mais um avanço que nós temos nas terapias de tratamento das obstruções das artérias coronárias por catéter de maneira menos invasiva e sem precisar fazer cirurgia de peito aberto. Que bom, muito bom mesmo. Vamos para um breve intervalo comercial, então, com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher, já com uma convidada muito especial aqui, gaúcha, mas está morando em São Paulo, né? E na verdade está fazendo muito aqui pelos gaúchos, já que ela é gerente do Instituto Justiça, é a Glenda Passuelo. Tudo bem, Glenda? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, tudo bem? Bom, para começar, vamos começar explicando para as pessoas que não conhecem, né, o Instituto Justiça, exatamente o que é, né, e a que se destina. Claro, o Instituto Justiça é um instituto sem fins lucrativos. Nós temos sede em São Paulo, que foi fundado em 2021 por um casal, Indiário e Luiz Felipe Dias de Souza, que eles praticam já a filantropia há muitos anos e com o objetivo de aumentar o impacto, né, e com a missão de transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade através da justiça social e ambiental para promover os direitos fundamentais de cada indivíduo. Eles, então, criam um instituto para que a gente possa transformar muitas realidades, impactar em muitas vidas e responder como instituição, né, apoiar a sociedade para que essas pessoas consigam ter mais dignidade, enfim. Com certeza. E a gente foi muito beneficiado aqui, né, na questão do ano passado, da nossa tragédia climática aqui, com enchentes, enfim, que aliás, essa semana que passou com as chuvas, de novo, muitos municípios, muitos bairros sofrendo, né, muitas coisas, mas vocês estavam lá e acabaram, inclusive, trazendo alguns projetos aqui para o Sul, que até permanecem, né? Perfeito. Então a gente se mobilizou prontamente, com muita eficiência, para apoiar nas enchentes. A gente conseguiu apoiar com mais de 2.000 toneladas de doações que a gente trouxe de São Paulo para o Rio Grande do Sul. A gente impactou a vida de mais de 40 mil famílias. Nossa. Né? A gente investiu no estado mais de R$1 milhão. Então a gente fez esse apoio emergencial para essas famílias em 92 municípios. A gente também apoiou a reconstrução de uma escola em Canoas. As crianças estavam paralisadas com as aulas, então a gente reconstruiu essa escola, ficou há mais de 20 dias abaixo da água. E também na reconstrução de lares, trazendo dignidade para 530 famílias do Vale do Taquari. A gente apoiou com a aquisição, né, doação de 1.135 itens essenciais, né, como fogões, geladeiras, para elas voltarem para casa e poderem, né, cozinhar, enfim, dormir numa cama. E quantas pessoas vocês são hoje no Instituto? Hoje nós temos pessoas atuantes, nós somos em 5, né, e nós temos mais uns 6, 7 voluntários que apoiam. Nossa, mas são toda poucas pessoas para ajudar tudo isso, né? A gente é muito eficiente, a gente preza, um dos nossos valores é a eficiência. E eu falei de projetos porque a gente tem o Recria-se, né? Que reciclou aí mais de 1 tonelada de resíduos têxteis, né? E, inclusive, a primeira fase. Inclusive, tu tem aqui uma bolsa para me mostrar, eu né? tenho um presente. Ah, oba, coisa boa, adoro presente. Aqui ela tem, e eu achei linda, quando ela sentou, eu disse que linda. Gente, olha que linda essa bolsa.
E tu estava me explicando, me fala como é feita essa bolsa. Quando a gente desceu para ver se realmente as doações estavam chegando na ponta aqui para as famílias que necessitavam, a gente percebeu que tinha muitas toneladas de doações que foram feitas de uma maneira impropriada, imprópria, que estavam indo para resíduo, para lixão. Então, o que a gente fez? A gente precisa transformar, né, tirar dos aterros e transformar em alguma coisa, né? Falar de economia circular aqui no estado. É um assunto muito importante. Então, a gente ressignificou aqueles resíduos. Lindo, olha, sinceramente, também muito boa de pegar aqui, o tecido muito legal. E quem costura são mulheres. Ai, a folhinha tava pra cá. Que elas costuram, elas fazem esse macramê. E a gente já gerou mais de 40 mil reais de renda para essas mulheres, né? Cara, que boa ideia isso, hein? Então, e aqui a gente tem toda a história do projeto. A gente não... É um produto sustentável, mas que também tem um propósito. A gente traz dignidade, a gente traz empoderamento, a gente traz qualidade de vida. É muito forte isso. Mas muito linda. Eu te agradeço, muito obrigada. Realmente um belo trabalho. E também vocês têm um outro projeto que eu acho que é o BA, né? Isso. O BA foi o que a gente apoiou, o Baita Ajuda Humanitária, foi esse apoio emergencial quando a gente chegou no estado. Então foi o BA que a gente conseguiu entrar e ajudar após enchente mesmo, na gestão de crise daquele momento. E vocês têm feito isso também com outros estados, com outras cidades? A gente atua bastante em São Paulo, com projetos sociais, ambientais, e também a gente fala muito de TEA, de transtorno, né, para crianças com transtorno do espectro autista. É um tema muito forte que o Instituto apoia. A gente viu que há um número elevado de pessoas sendo diagnosticadas com essa situação. Então a gente vem apoiando para disseminar o tema, apoiar, porque se essa pessoa ela é apoiada, incentivada, estimulada pela família ou através de terapias, ela consegue se desenvolver e também se tornar uma pessoa ativa economicamente, né, apoiar e atuar na sociedade. E é bacana, vocês estão dirigindo bastante a mulher, né? Muito. Porque a gente precisa empoderar, igualdade, né? A gente fala muito nisso no Instituto. São temas que a gente, como sociedade, como Instituto, a gente precisa provocar, a gente precisa trazer essa pauta e, de fato, atuar para que a gente consiga reverter algumas situações que a gente tem, né? Sociedade, enfim, eu acho que são assuntos bem pertinentes que o Instituto traz, né, para a gente ter impacto mesmo, né, transformar vidas. As mulheres têm sofrido muito, né, principalmente com a questão do feminicídio, que são números alarmantes. E para isso, realmente, elas precisam ter base, né, para sair de casa, para poder trabalhar, para poder criar novos projetos, né. Apoiar suas famílias, né, ou as filhas que têm outras filhas. Se empoderar e é muito importante. E quando a gente visita, né, amanhã eu vou estar visitando as comunidades para acompanhar essas mulheres e é impressionante como elas falam, como elas se posicionam, a alegria delas poderem estar se sentindo pertencer por esse momento, né? Muito legal. Olha, parabéns, viu, por todos os projetos aí, pelo Instituto. Muito obrigada, né, em nome aqui dos gaúchos por essa ajuda e tomara que continuem sempre, né, podendo ajudar a gente assim. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Regina. Volte sempre. Bom dia. Gente, vocês costumam reclamar muito, não? A terapeuta Josie Pacheco fala hoje sobre os malefícios da reclamação para a nossa saúde. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma reflexão sobre os malefícios da reclamação. O hábito de reclamar, pessoal, constantemente pode ter efeitos negativos no cérebro, afetando a saúde mental, física e espiritual. A ciência explica que a reclamação reforça os circuitos negativos no cérebro, alterando a percepção e nos tornando mais propensos a focar em aspectos negativos da vida. Alguns estudos indicam que o ato de lamentar-se pode causar mudanças estruturais no cérebro, dificultando a resolução de problemas e afetando as funções cognitivas. A reclamação pode levar à redução de neurotransmissores essenciais para o bem-estar, como a dopamina e a serotonina, que afetam o humor e a capacidade de ver as situações de forma mais otimista. Reclamar em excesso afeta o hipocampo, região do cérebro responsável pela memória, podendo prejudicar a capacidade de lembrar eventos. A reclamação
constante aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar a problemas como hipertensão, insônia e até mesmo ataques cardíacos. Em suma, pessoal, o hábito de reclamar pode ter consequências negativas para a saúde mental, física e espiritual. A reclamação reforça o foco nos aspectos negativos da vida, tornando mais difícil enxergar o lado positivo, prejudicando a capacidade de resolver problemas e tomar decisões. A energia negativa da reclamação pode afastar amigos, familiares e colegas, levando ao isolamento. Para reduzir a reclamação, devemos identificar e mudar padrões de pensamentos. Tentar substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Em vez de focar no problema, tente encontrar a solução e ações construtivas. Concentre-se nas coisas boas da vida e expresse a gratidão pelas pequenas coisas. Buscar a ajuda de profissionais qualificados é uma ferramenta auxiliar para o nosso bem-estar. As terapias integrativas e a psicoterapia são auxiliares nesse processo. Bom final de semana a todos. Isso aí, né? Obrigada, Josi. Olha só, o espetáculo gaúcho A Menina dos Olhos d'Água estreia hoje às 16 horas no Teatro do Instituto Goethe, com apresentação única. É hora, claro, da nossa agenda cultural. Oi, Regina Lima. Oi a todos os queridos telespectadores do programa Band Mulher. Meu nome é Eliane Venturelli, eu sou atriz, mas eu tô aqui para apresentar a vocês a nossa menina, a nossa linda Menina dos Olhos d'Água. Sim, esse é o mais recente trabalho do coletivo Gompa, com direção de Camila Bauer. A Menina dos Olhos d'Água recebeu um prêmio de Co-Production Fund com o Instituto Goethe de Munique e também o Iberecena, dois grandes e importantes prêmios internacionais que já garantiram a ela o passaportezinho, porque ela teve uma residência, uma pré-estreia em Munique, andou pelo Cacilda Becker no Rio de Janeiro e está vindo para uma única apresentação no dia 28 de junho, às 16 horas, no Instituto Goethe. Esse trabalho fala sobre uma das maiores catástrofes que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul ano passado, e essa menina, ela perde o seu animal de estimação e a sua casa na enchente, mas com esse olhar doce, de um que só uma criança tem, ela consegue dar a volta por cima. Vai lá nos assistir, vai lá prestigiar a nossa Menina dos Olhos d'Água. É um trabalho tão importante nos dias de hoje, falar para as nossas crianças tudo o que aconteceu e fazer uma reflexão sobre isso. Que lindo, gente, esse espetáculo. Vamos então para mais um intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e a doutora Stephanie Seolin não está no estúdio, mas claro, gravou e vai falar pra gente da importância da hidratação para a saúde da nossa pele. Eu fui até lá conversar com ela. Direto aqui do consultório da doutora Stephanie Maynard Seolin. E para falar, né, dessa época aí de baixas temperaturas, enfim, em que a gente ouve muito falar dessa questão de passar hidratante, não deixar a pele ressecar e tal. Mas muitas vezes a gente esquece que, tem que tomar água, né, gente? E é isso, o tempo inteiro a gente precisa hidratar. Pois é, mas aí o problema é o seguinte, Stephanie, como é que a gente mantém essa disciplina de tomar água? Porque no verão, claro, a gente sente mais sede e acaba toda hora tomando água. No inverno a gente acaba até esquecendo, né, disso. E assim, eu acho importante reforçar, porque algumas pessoas não sabem, mas ao passar dos anos, com o envelhecimento, né, o nosso envelhecimento vai diminuindo as papilas da nossa língua,
que fazem com que a gente sinta sede. Então, com o passar dos anos, realmente as pessoas sentem menos sede. E aí é importante o hábito de tomar água estar embutido na rotina. Né? Mas como manter esse hábito, né? Esse que é o problema. Bom, daí existem várias coisas que as pessoas vão ter que fazer, que é, por exemplo, deixar um copo d'água sempre do lado, à vista, carregar uma garrafinha junto. Mas o importante é entender que o consumo tem que ser mantido mesmo estando mais frio, mesmo não sentindo sede. Então, por isso é importante que seja um hábito, porque se esperar pela sede, ela às vezes não vem, ainda mais no inverno, que a gente fica mais em ambientes mais fechados, então não sente o calor, não sente a necessidade de tomar água. Muitas vezes a água mais fria não apetece tanto, então eu sempre sugiro o uso de chás, que tu pode fazer um chá um pouquinho mais concentrado e diluir ele com água e tomar mais quentinho, morninho, não ferver toda aquela água. E também não adianta botar açúcar, adoçante, essas coisas. Bom, mas aí já não é nem sobre cuidados com a hidratação, aí é cuidados com a saúde e com a alimentação no geral, né? Mas eu sempre dou como dica, e eu mesma faço isso, tenho aquelas garrafinhas térmicas, eu faço um chá mais concentrado, diluo, que aí ele fica um chá morninho para ter um saborzinho e aí apetece no inverno. E a gente também tem as águas saborizadas, né? Que às vezes também são mais legais. Também, mas também são tomadas geladinhas. Então, quem não gosta de água gelada ou líquidos gelados no inverno porque sente mais frio, é bom adaptar a rotina aos chás, tomar líquidos quentinhos e não esquecer que não precisa esperar ter sede para tomar. Tem que estimar, né? Mais ou menos se estima que cada pessoa deve tomar no mínimo dos mínimos 30 ml de água por quilo. Então, por exemplo, 30 vezes 50 quilos, que é o meu peso, eu tenho que tomar no mínimo 1 litro e 500 ml de água por dia. Todo mundo fala em 2 litros, mas não é essa mesma medida para todo mundo, Essa é uma média feita por uma pessoa de cerca de 70 quilos. Agora, se a pessoa é alta, é mais gordinha, mais pesada, pesa 90 quilos, ela tem que tomar mais do que 2 litros por dia. Se é uma pessoa pequenininha como eu, que pesa 50 quilos, eu não preciso de 2 litros, 2 litros e meio. Eu preciso, a minha necessidade é um pouco menor. Então, vocês podem fazer o cálculo em casa mesmo. 30 vezes o peso e ver quantos ml é necessário, no mínimo, né, por dia. E tenta colocar isso na rotina. Então, separar lá as garrafinhas, todos os dias eu tenho que tomar tantas garrafinhas de água e colocar, não esperar a sede, porque isso é importante tanto para a saúde da pele, dos cabelos, das unhas, mas a saúde renal. A gente não tá falando só da estética aqui. É claro que uma pessoa hidratada vai ter uma pele melhor, vai ter menos doenças inflamatórias cutâneas, vai ter menos acne, várias coisas. Agora, isso muda em tudo. E para encerrar, mesmo com frio, o bom é evitar água muito quente também pro ressecamento da pele, né? Assim, o banho mais morninho e depois do banho hidratante em tudo, de preferência sem perfume. Essa orientação não muda nunca, continua sempre a mesma. A Stephanie bate nessa tecla sempre. Vocês têm que aprender, uma hora vocês já vai estar automático isso, né, Stephanie? Obrigada, viu, como sempre, pelos esclarecimentos. E agora a gente vai falar de briga de vizinhos, gente. É assunto tão comum, né, na vida de quem mora em condomínios. E esse é o assunto, claro, da doutora Virgínia Lobato Flores hoje. Bom dia, doutora. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa. Briga entre vizinhos. Quem nunca participou de forma direta ou indireta entre grupos de WhatsApps? Latidos de cachorro, barulho de criança, som alto. Diversas são as queixas entre os vizinhos. Para entender melhor o que se pode ou não fazer, é preciso compreender como funcionam as questões de perturbações condominial. No caso específico dos condomínios, de acordo com o artigo 1336 do Código Civil, são deveres de todo condômino dar às suas partes a mesma destinação que a edificação possui, né, se é comercial ou se ela é residencial, e não utilizá-la de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança, sempre preservando os bons costumes. O problema muitas vezes é entender
Qual é esse limite? Qual é este barulho? E é por isso que a legislação prevê como tolerável a emissão de ruídos de no máximo 55 decibéis durante o dia e 50 decibéis para as áreas externas e reduz para 45 decibéis durante o dia e 40 decibéis para a noite em ambientes internos. Hoje existem até aplicativos de celular que conseguem fazer essa medição. Bem, mas como eu devo tratar essas questões? Se o problema está afetando tão somente um condômino, a matéria faz parte das relações de vizinhança e não de todo o condomínio. Sendo assim, por não ser interesse comum, ideal é que não seja tratada em grupos, coletivos. Procure o síndico, que pode sim interceder e tentar auxiliar nesta conciliação. Muitas vezes, aquela pessoa que está perturbando a outra nem se dá conta, do volume ali que está fazendo em relação a determinados pontos. É possível interfonar e pedir para o próprio porteiro solicitar que reduza o barulho de um som, de alguma coisa que esteja incomodando, ou ainda uma mensagem encaminhada particularmente para aquela pessoa. O recurso judicial deve ser a última instância. O vizinho prejudicado poderá ainda fazer um boletim de ocorrência, pois ele pode ali registrar tanto a questão da perturbação quanto da poluição sonora, porque são crimes que podem realmente trazer consequências para aquele vizinho que está incomodando. Bom, mas só se indica a adoção dessas medidas mais drásticas em casos estritamente necessários. Não esqueçam que a vida em condomínio, um dia você vai cruzar com aquele vizinho e pode inclusive um dia precisar dele. Já se a gente está falando de uma situação comum, ou seja, que está incomodando a vários, aí sim a participação do síndico ela é fundamental. Inclusive o próprio condomínio pode demandar em relação àquele morador. Aqui no Banho de Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Obrigada, Virgínia. É isso aí mesmo, Já aqui comigo, a Márcia Gross, claro, para falar de moda e outra coisa. A gente vai falar de uma coisa que todo mundo usa e muitas vezes a gente não tem criatividade para inventar muito, que é mantas e lenços no inverno. Marcinha, tudo bem? Oi, Regina, seja tudo bem-vinda. Bem? E aí? Tudo bem contigo? Tudo bem. Aliás, tudo eu quero jóia. começar, tudo bem que tem mantas e lenços, a gente vai falar que são acessórios que super ficam bonitos no inverno, com qualquer roupa e tal. Mas como tem coisas diferentes hoje que a gente pode lançar mão. Querem ver uma coisa? A blusa da Marcinha parece que é uma blusa, assim, com pelos e tal. Não. Começa pela manga, Marcinha. Olha que legal. Vim falar pra vocês dessas super dicas que tem aí no mercado, E pra gente se deslimitar, digamos assim, Regina? Por exemplo, eu tô trazendo aqui, não sei se vai dar pra ver, Vou botar, acho que mais por aqui, assim, ó. Mas que é ele uma agora manga. Fecha pra gente. Olha só. Olha lá, é uma manga, é uma manga gente. que sai, gente. Olha que bacana. Então, assim, ó, se tá friozinho, eu ponho essa manga, fico estilosíssima. E se dá aquela esquentadinha durante o meio-dia, ao decorrer do dia, Regina, a gente tira e fica mais leve. E essa parte aqui também. Ah, isso aqui é muito legal. Então, assim, ó, eu não quero usar manta, Tô cansada da manta. Isso aqui, ó, é uma manta, digamos, com manga. Olha que legal. Sim, tipo um casaqueto, assim. Tipo um casaqueto. Abro aqui o zíper, Bem tiro, legal. boto e aí me super esquenta. Legal. É legal. Agora, falando de mantas e lenços, que a gente até tem algumas fotos aí pra rodar. Precisa, em primeiro lugar, como é inverno, precisa cobrir bem o pescoço? Então, com certeza, eu estava olhando ali, ouvindo o Alex falar sobre os cuidados e tal, e pescoço no inverno também é um cuidado que a gente tem que ter dentro ali, falando da moda. Sim, a gente vai aquecer bem, vai fazer várias voltas para que fique assim bem quentinho o pescoço e para que dê aquele estilo todo chique que a gente merece. Olha, a gente tá vendo assim aí. como estão nas fotos. E ali, por exemplo, nas fotos estão bem coloridos, Márcia. Como é que a gente faz para combinar, Agora a gente tem tons neutros aí, mas os coloridos, como é que a gente faz para combinar? Então, sabe que muitas mulheres me abordam assim na rua, me vêm nos lugares e perguntam, Marcinha, só uma perguntinha. E tem sido frequente essa pergunta. Gente, vamos jogar uma peça mais básica por baixo, uma peça mais clean, uma peça mais cor única,
para que esse colorido se sobressaia, né, que ele estimule assim um visual de acessório, esquente e sirva ali mesmo como acessório. Eu né? também estava olhando ali as mantas, principalmente, que tem volume. As pessoas às vezes dizem assim, ai, mas não tá muito volume. Mas eu acho que quanto mais volume, mais jogado, a manta principalmente, é melhor, né? Com certeza. A manta mais volumosa, ela acaba criando, assim, mais estilo, né, Regina? Então as fashionistas aí de plantão super adoram. Por quê? Porque às vezes tu não tá com uma roupa assim tão legal, né? Às vezes tu saiu de abrigo, às vezes tu saiu assim com uma roupa mais simples. E as mantas Max, elas são legal por causa disso, porque tu cria mais dobras, mais amarrações, joga pra lá, põe pra frente, pra trás, e aí tu cria ali um estilo pra como, bem acessório mesmo, Sim. bem como o nome se diz, né? E é bem isso, quer dizer, a gente tem que cuidar essa questão das cores, também acho que sempre ajuda todo mundo, né? Os baixinhos, os mais altos, ficam legais sempre com mantas e lenços, certo, com certeza. Para as mulheres mais baixinhas, o legal é deixá-las mais alongadas, né, Regina? Porque daí ela vai alongar a tua silhueta, ela vai vai gerar uma certa cinturinha ali, porque o inverno ele tem isso, ele gera volume, né? Nos tricôs, nas roupas. Roupa. E aí, para as mais cheinhas, joga ela mais alongada. Isso aí. E para as mais magrinhas, Regina, uma dica legal é gerar daí mais o volume, porque daí tu tira o olhar, né, da tua magreza ali, enfim, ali por teu acessório. Obrigada, Marcinha. Eu que agradeço como sempre, muito legal. Band Mulher desse sábado fica por aqui. O Band Mulher tem patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas das avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto, ó. Bom fim de semana pra vocês. Até semana que vem.